Fala, senhores, bem-vindos. Mais um vídeo aí da Biblioteca do Alvarez. Hoje eu estou trazendo o livro 33 Estratégias da Guerra, do Robert Greene. É o mesmo autor do livro 48 Leis do Poder, que eu já falei aqui também. Então, é um livro muito bom. É um livro não tão famoso quanto 48 Leis, mas é tão bom quanto. Então, ele versa sobre outro tema, né, que vem a ser o tema da guerra. E ele vem ser tão profundo quanto 48 Leis do Poder. A diferença dele para outros livros de guerra, né? A gente tem ali o Arte da Guerra do Sun Tzu, que é o mais famoso, tem os livros do Musashi e da guerra. Então são vários livros que já existem, né? Tratando sobre guerra. Só que qual é a diferença desse livro? Esse livro ele é muito atual, né? Ele é um livro com um autor contemporâneo do nosso tempo. Então ele tem uma visão do que acontece na nossa sociedade atual. Não é um livro que foi escrito há 2 milênios, igual a Arte da Guerra, e que a gente tenta, né, trazer para a nossa realidade. Então esse livro aqui ele já faz parte da nossa realidade. Ele já é contemporâneo nosso. E ele vai, né, tratar sobre várias estratégias de guerra, em vários sentidos, né, que o livro ele é dividido ali em 5 fases, 5 partes, e ele vai versando sobre, né, vai fazendo um 360 do que seria as várias fases de uma guerra ou os vários tipos de guerra. Então ele é muito interessante, é muito atual o livro. Ele fala sobre, ele vai dando vários exemplos, né? Então ele dá os exemplos positivos e negativos, quem realmente utilizou a estratégia, como essa pessoa foi bem sucedida e a outra que errou, que falhou em analisar a estratégia ou efetuar da forma correta e sucumbiu no combate ou de alguma outra forma. Quem é militar, quem é policial, quem é bombeiro, trabalha de alguma forma, ou com confrontos, ou com combate, ou com algo parecido, né? É um livro muito bom, é uma leitura obrigatória, mas não é um livro que é destinado somente a esse público. É um livro para todo mundo. Esse livro ele traz exemplos de guerras, né? Não necessariamente no campo bélico, mas ele fala sobre questões políticas, guerras entre empresários, né? Conflitos, artistas. Então ele vai tratando vários temas de várias formas que vão ali preencher vários campos da nossa vida social, nossa vida em comunidade. Então é um livro obrigatório para quem trabalha nas áreas de combate em si, mas também é um livro muito importante para quem não trabalha nesse sentido. Então o livro ele é dividido em cinco partes, né? E a primeira parte ela já começa falando sobre a mente. Ele fala que a guerra, o primeiro estágio da guerra, ele acontece na mente, na fase da preparação. Então você se prepara mentalmente para depois você iniciar os conflitos em si. Então eu gosto muito dessa primeira fase, dessa primeira parte, que é a guerra autodirigida. Então é a guerra contra você mesmo. Então ali você está lutando contra o que tem de ruim em você, o que você sabe que você tem que melhorar para ganhar a guerra, por exemplo. Então a primeira estratégia é declare guerra a seus inimigos. E o que isso significa? Primeiro você tem que saber quem são seus inimigos, né? Ele fala isso no livro. Porque você não pode vencer uma batalha sem saber contra o que você está lutando. Então a primeira regra, a primeira estratégia é muito importante, que é você saber quem são seus inimigos e declarar guerra contra eles. Então, por exemplo, um país, às vezes,
tendo guerra, né, declarando guerra contra outro, ele já sabe ali quem é o inimigo. Ali está claro. Um policial, ele sabe que o marginal da lei acaba sendo ali o inimigo que ele tem que declarar a guerra. Agora, imagina numa sociedade a pessoa lutando contra si mesmo, né? A gente vê, né, nas nossas redes sociais aí muita gente perguntando muita coisa sobre mentalidade. As pessoas não sabem contra o que declarar guerra. Mas por exemplo, procrastinação, indisciplina e outras coisas são coisas que você não vai conseguir vencer se você não souber o que você está fazendo de errado. Então, eu acho muito interessante isso. É a primeira estratégia e eu acho que é uma das mais importantes. Outra coisa também, a segunda, também acho muito interessante, que é não combata a guerra que já passou. Muitos exércitos, eles combateram a guerra que eles estavam enfrentando naquele momento com estratégias e táticas de guerras anteriores. O que fez muitos dos exércitos perderem foi isso. Foi esse anacronismo tático e estratégico. Então você, por exemplo, está aí na sua vida, teve um problema anterior, né? Esquece aquilo. Aquilo ali é passado. Então, a guerra daqui para frente. Outra que eu gosto muito também, né, que já é na segunda parte, que é a guerra organizacional, que é você formar a sua equipe. Né? Quando você tem um grupo, que você, né, começa a treiná-los, né, para ir para o combate. Que é muito o que a gente está aqui, né, fazendo com a matilha. Não um combate bélico em si, mas nessa guerra difusa que a gente vive. Escolha suas batalhas com cuidado. Isso aqui já é na parte da guerra defensiva. Então, muitas pessoas, né, escolhem qualquer guerra. Né? Tudo que aparece, a pessoa está ali, está querendo combater. A gente chama isso aí, né, economia de esforços lá no BOP, que é você saber aonde você vai gastar a sua energia. Não vale a pena você lutar contra tudo e perder tudo. Então, escolha com cuidado aquilo que você vai combater. Acho isso uma muito importante. É igual eu vejo no Instagram, muitas perguntas assim, como que eu faço para ser caveira? Como que eu faço para completar tal curso? Só que o indivíduo pergunta isso sem nem saber como é que ele vai entrar para a polícia, como é que ele vai entrar para o exército, o que seja. Né? Então ele está já se preocupando com uma coisa que está muito distante, que não vale nem a pena ficar gastando energia com aquilo. Que existem coisas mais importantes que ele tem que combater agora, que ele tem que lutar por aquilo. Então, isso é um exemplo que eu estou trazendo aqui para a vida cotidiana, que é você saber o que você tem que fazer primeiro. Onde que você joga a sua energia? O que adianta você pensar numa coisa que está tão longe ainda e deixar de lado aquilo que está ali na sua cara, o primeiro inimigo, no caso, entendeu? Então, é outro tipo de estratégia que você pode utilizar muito na sua vida. Né? Eu, particularmente, faço isso tanto na minha profissão como na minha vida pessoal. Eu gosto muito disso aí. E a gente vai, né, ter a outra parte, a quarta, que seria a guerra ofensiva, que ele volta, né, ele fala, conheça o seu inimigo, que ele ainda vai aprofundar mais, né? Primeiro você declara, saiba quem são, e depois você conhece profundamente aquilo que você está lutando. Perca batalhas, mas ganha guerra também. Às vezes as pessoas se desanimam no primeiro momento, né?
Na primeira derrota, a pessoa desiste de tudo. A gente vê isso muito no curso de operações especiais. Ele é uma guerra. E cada dia é uma batalha. Cada instrução vai ser uma batalha para você ali. O que acontece? Às vezes o cara tá ali, foi mal na primeira instrução, na segunda, só que ele não está vendo a guerra em geral, ele está vendo aquela batalha. E ele vai embora, porque ele não está indo bem ali, por exemplo. Aí pede para sair porque, poxa, eu não estou indo bem. Mas ele não está vendo o quadro geral, né? Não está tendo uma visão macro da situação. Ele está ali no microcosmos dele, que é só uma instrução. Ele não está vendo o curso como um todo. Então isso também acontece na vida das pessoas, né? A pessoa está ali, ela tem um plano geral. E às vezes ela foi derrotada num detalhe, né? Num dos primeiros passos ali do que ela tinha projetado para a vida. E ela desiste. Então isso é uma falha também que acontece muito grave. É uma falha estratégica. Porque você não está sabendo utilizar a estratégia correta. E ele fala muito bem sobre isso. Depois, né, guerra defensiva, quarta parte, e vamos para a quinta, que seria a guerra não convencional. Aí já é mais no campo das ideias. É muito interessante também a gente que está vivendo esse estilo de guerra informacional, que é uma guerra travada no campo ideológico. Então, ele fala muito sobre isso. E se você quiser saber mais, e se adquirir conhecimento para se proteger também, é muito interessante isso. E, por exemplo, a 23ª regra, né, que é a primeira regra da guerra não convencional, é: teça uma mescla imperceptível de fato e ficção. Se você analisar hoje em dia na nossa mídia, você vai ver que isso aí é a todo momento. Você não sabe o que é verdade, o que é fake news e o que é mistura de uma com a outra. Então, esses são alguns, né, das estratégias. É um livro muito bom. Quem tiver oportunidade, leia, não vai se arrepender. É um livro para a vida, não só para o campo bélico, como eu já falei, não só para o campo da guerra, mas para a sua vida pessoal vai valer muito a pena. É muito conhecimento, um conhecimento profundo. Ele vai no detalhe, ele vai no exemplo, e são exemplos muito bons. Esse autor é um estudioso, um historiador. Então ele vai lá no detalhe, ele mostra, ele dá exemplos muito claros, tanto os bons quanto os ruins. Então é um livro que vale a pena. Quem puder, compre. E se você já leu, ou se você vai ler, deixe um comentário aqui embaixo e a gente vai ler. E para a próxima a gente vai trazer mais um livro aí. Então, senhores, é isso. Espero que tenham gostado. Aguardo os senhores no próximo vídeo aí da Biblioteca do Alvarez. Um abraço.